Fala personal, eu sou o Jorge Araújo e eu ajudo o personal trainer a faturar mais de R$10.000 por mês com os seus serviços particulares. Seja muito bem-vindo ao meu canal e se você é novo por aqui, se inscreva e deixe o seu like para que o YouTube distribua esse vídeo para outros personagens também, fazendo com que esse canal cresça e o conteúdo atinja cada vez mais profissionais. E no vídeo de hoje nós falaremos de mais um ergômetro muito importante e muito utilizado no setor cardio, que é o transporte ou elíptico. Então, fica aqui comigo que todas as informações que você precisa saber sobre esse ergômetro para poder utilizar com o seu cliente, você verá por aqui. Pessoal, no vídeo de hoje nós falaremos do transporte ou do elíptico. Esse ergômetro não é tão utilizado, não é tão amado assim como a esteira ou a bicicleta, porém ele também tem um número considerável de praticantes dentro da academia, dentro do setor cardio. Eu poderia dizer até um número alto de fãs, uma vez que ele é muito utilizado por aqueles praticantes que também acham a bike um pouco monótona, seja ela a bike vertical, a bike horizontal ou a bike de spinning, ou então por algum cliente que gosta de fazer esteira, porém se encontra um pouco lesionado ou impedido de fazer exercícios com impacto. Uma vez que o transporte também é um ergômetro onde o cliente faz de maneira vertical, porém ele é um cicloergômetro. Então eu classificaria o transporte como um meio termo entre uma bicicleta e uma esteira. Por quê? Mais uma vez, ele é um cicloergômetro, você pedala, só que diferente da bike, especialmente da bike de spinning ou da bike vertical, você pedala em pé. E esse movimento acaba se assemelhando também ao movimento natural de corrida, fazendo com que você atenda tanto o público que também gosta de pedalar, gosta de bicicleta, e o público que gosta de correr. Então, utilize o transporte na prescrição de treino cardiorrespiratório. Apresente esse ergômetro para o seu cliente de personal e eu tenho certeza que ele realizará treinos fantásticos nessa máquina. E falando agora também em segurança, a gente pode dizer que o transporte ele também entra na categoria de ergômetros seguros, uma vez que, diferente da esteira, ele não tem o risco de queda, uma vez que não é o tapete que passa. E quando você está em cima do transporte pedalando no cicloergômetro, você não fica com as suas mãos soltas. Você tem duas possibilidades de apoio: aquele apoio móvel, onde durante a caminhada, ou trote, enfim, dependendo da velocidade que você estiver fazendo, você poderá simular uma caminhada, um trote ou até mesmo uma corrida. Você pode mobilizar o seu braço junto, os seus membros superiores, ou então você pode escolher segurar no apoio fixo e, consequentemente, acabar mexendo só os seus membros inferiores, as suas pernas. Então, por segurança, você está sempre com os pés apoiados e com as mãos apoiadas. Sendo assim, a única maneira que o seu cliente tem de cair desse ergômetro durante o exercício é se ele passar mal, ou perder a consciência, ou ficar tonto e acabar caindo da máquina. Durante a execução do transporte, durante a execução do treino cardio transporte, será muito difícil que o seu cliente se acidente nesse equipamento. Agora, caso o seu cliente, por algum motivo, opte em realizar esse exercício sem as mãos, o movimento acaba tornando-se um pouco instável, um pouco até descoordenado, uma vez que ele precisa de um apoio para que ele consiga fazer os movimentos rotacionais do membro inferior. Mas por que na bike o seu cliente consegue fazer o movimento de rotação, de giro, sem segurar no guidão, e no transporte ele não consegue? Isso é muito simples, porque o ângulo do quadril no transporte ele é muito menor quando comparado à bicicleta, ou seja, você não tem como levantar o seu quadril para que isso possa facilitar o movimento de pisar para baixo e rotacionar, como é feito na bicicleta, uma vez que também na bicicleta o seu cliente se encontra sentado e estabilizado. Então, um movimento praticamente curtíssimo de quadril em termos de amplitude e a posição em pé faz com que, se o seu cliente opte por utilizar esse ergômetro sem as mãos, seja um exercício totalmente ineficiente. E ele vai perceber isso. Você não precisa nem orientá-lo assim em grande escala, porque ele vai perceber no momento em que ele tirar a mão. Ele pode até tirar uma delas, porém, se ele mantiver a outra,
é possível que ele consiga realizar o movimento. Porém, para a segurança do seu cliente e para a eficiência do exercício, é interessante que ele coloque as mãos ou no apoio fixo ou no apoio móvel. E já que nós falamos agora exatamente desses apoios de mãos, né, que o transporte tem quando comparado até outro ergômetro como a bicicleta, vale um parênteses aqui antes que a gente fale prioritariamente do transporte. Por quê? Existe um ergômetro um pouco atípico na maioria das academias do Brasil, quiçá do mundo, onde você consegue também pedalar, é um cicloergômetro, só que de maneira sentada, e também consegue movimentar as mãos ao mesmo tempo. Logo, você teria um meio termo também entre uma bicicleta transporte ou transporte bicicleta, enfim, fica a seu critério a definição desse ergômetro. Porém, é possível também fazendo com que o gasto calórico até aumente. Por quê? Porque se ele está sentado, ele já tem uma certa estabilidade. Logo, é um exercício um pouco mais tranquilo quando comparado a uma caminhada na esteira, a uma subida na escada ou até mesmo o próprio transporte. Então, quando você faz uso dos membros superiores para fazer um movimento, mesmo que você esteja pedalando sentado, você é capaz de potencializar o seu gasto calórico, porque você também está mexendo mais um segmento corporal e aquela tração dos membros superiores também faz com que você trabalhe com cargas mais altas e até rotações por minuto também um pouco mais elevadas, ou seja, você também consegue aumentar a sua velocidade, potencializando o seu gasto calórico. E voltando a falar dos apoios fixo ou então o apoio móvel, nós temos diferenças muito importantes quando a gente seleciona com preferência, né? Quando o nosso cliente seleciona com preferência um desses apoios. Então, normalmente, quando a gente tem esse apoio móvel, mais uma vez, a gente falou antes, você também utiliza os movimentos dos seus membros superiores, mais uma vez, facilitando o exercício, uma vez que a perna, né, os membros inferiores não precisam fazer o movimento de pedal sozinhos, você tem os seus braços para te ajudar nesse momento, ou seja, isso é extremamente interessante para um cliente iniciante e que está se adaptando ao transporte. Fazer uso de mais músculos durante a execução do movimento fará com que o movimento fique relativamente mais fácil. Isso pode ajudar na aderência desse seu cliente no treino cardiorrespiratório. E além disso, caso o seu cliente também esteja na busca de um condicionamento físico mais intenso, como a gente falou, daquele ciclo ergômetro sentado e com movimentos de braço, assim como no transporte, quando você mexe os seus braços, os seus membros superiores fazem parte do movimento, você também consegue colocar uma carga e uma velocidade mais altas quando somente você utiliza os seus membros inferiores para fazer a rotação. Logo, se o seu cliente deseja um treino mais intenso, acrescentar o trabalho dos braços fará com que ele consiga um esforço consideravelmente maior. Obviamente que, aparentemente, ele vai sentir menos os membros inferiores, porém, você consegue colocar cargas mais fortes e rotações também mais altas só pelo fato de você estar utilizando mais o agrupamento para ajudar nesse movimento em si, que é o movimento de rotação na posição em pé. Logo, dessa maneira, o transporte ele acaba se assemelhando à corrida, uma vez que quando você faz a corrida, você tem os movimentos de braço, de perna e de ligeira rotação de tronco. Logo, quando seu cliente mexe os braços e as pernas ao mesmo tempo, ele consegue fazer uma pequena transferência para o movimento de corrida. Dessa maneira, esse movimento com o apoio móvel, né, no transporte, no cicloergômetro, poderia ser utilizado até por um corredor, como treino regenerativo, da maneira que ele não terá o impacto da corrida, porém ele fará uma simulação do movimento de corrida, fazendo com que ele preserve as articulações no dia seguinte do treino de corrida, o deixando apto, né, e minimizando o risco de lesão quando ele voltar a fazer a corrida. Somente quem corre e corre bem sabe que correr todos os dias pode ser um pouquinho lesivo, uma vez que a sobrecarga articular é muito grande, assim como a fadiga muscular. Então, se você tem um cliente que tem um excelente retrospecto, um excelente desempenho na corrida, você pode utilizar o transporte como o treino regenerativo, mais uma vez, desde que ele também faça uso das mãos para que o movimento se assemelhe ao movimento de corrida.
E além disso, personal, quando a gente fala do apoio fixo, obviamente as suas mãos ficam paradas no movimento e o movimento acaba sendo feito somente pelos seus membros inferiores, ou seja, somente o pedal funciona. Por quê? Porque você não tem aquela ajudinha dos seus membros superiores, uma vez que eles estão parados. Logo, mais uma vez, ele se concentra totalmente na ativação dos seus glúteos, dos seus quadríceps e das suas panturrilhas, prioritariamente para a realização do movimento. O posterior de coxa, ele também atua no movimento de extensão de quadril. Logo, esses 4 músculos, eles têm grande participação, uma vez que você também não tem a utilização dos seus membros superiores. Personal, eu te pergunto, se você não fizer uso das mãos nesse tipo de exercício, o movimento torna-se mais difícil? Bem, dizer que esse movimento fica difícil ou não, ele é muito relativo, personal. Porque se você utilizar cargas e velocidades maiores quando você faz uso do apoio móvel, onde os seus braços também se movimentam, obviamente que, mesmo com uma sensação menor localizada, o seu esforço está sendo maior. Por quê? Porque você consegue promover um nível mais alto com rotações mais altas e, além disso, você acrescenta outros grupamentos, potencializando o seu gasto calórico. Então, quando você utiliza somente os membros inferiores para realizar o movimento, o esforço ele fica muito mais localizado. Aparenta ser mais difícil? Talvez aparente, porque você não divide aquele movimento com outro segmento corporal, então ele fica prioritariamente nos seus membros inferiores, tendo os seus braços e o seu tronco um papel muito maior na estabilização desse exercício. Então, dizer que é mais difícil ou mais fácil é relativo. O que a gente pode dizer, mais uma vez, é: se você não faz uso do apoio móvel, utiliza simplesmente o apoio fixo, o exercício ele fica muito mais localizado para os seus membros inferiores. E dessa maneira, pelo fato de você concentrar todo esse esforço nos seus membros inferiores ou nas suas pernas, né, vamos dizer assim, esse tipo de exercício, essa variação, ela deve ser prescrita prioritariamente para clientes mais avançados ou que estejam acostumados a utilizar a bicicleta. Por quê? Na bicicleta, mais uma vez, a gente não faz uso dos membros superiores. Logo, o cliente que faz uso prioritariamente do apoio fixo e os movimentos com a perna tem uma maior fadiga localizada nessa região, mais especificamente nos membros inferiores. Então, personal, a não utilização dos membros superiores para um cliente iniciante, ela pode se tornar um pouco contraditória, uma vez que, se o seu cliente está em condicionamento, está em processo de condicionamento nesse tipo de ergômetro, você facilitar a vida dele com mais grupamentos é mais interessante, reduzindo assim a fadiga localizada e fazendo com que o treino dele tenha uma maior duração. Então, utilize mais uma vez o transporte sem o apoio móvel para clientes mais avançados ou para clientes que estão acostumados a pedalar na bicicleta, fazendo com que o transporte seja uma verdadeira bicicleta em pé com a ausência do banco ou do assento, seja lá como você queira chamar, aquele lugar confortável onde seu cliente senta na bicicleta para pedalar. Então, pessoal, mais uma vez, agora sim você já entendeu por que o transporte é esse meio termo entre a esteira e a bicicleta. Mais uma vez, para isso ficar bastante claro e para que você direcione o tipo de treino para o seu cliente específico. Se você faz uso das mãos enquanto você pedala em pé, ele se assemelha mais à corrida, fazendo com que seja uma transferência maior, especialmente para treinos regenerativos de clientes corredores, ou então por conta de você utilizar maiores músculos, mais músculos, maiores quantidades de músculos na execução desse movimento, um cliente iniciante se beneficiaria desse exercício. Agora, quando o seu cliente utiliza o apoio fixo para realizar os movimentos de pedal, é interessante que você utilize naquele cliente que já tem maior hábito de pedalar em bicicletas, ou bicicletas de spinning, ou bicicleta outdoor, ou então para clientes avançados que gostariam de sentir uma maior fadiga localizada nos membros inferiores, fazendo com que esse treino seja melhor suportado por eles. E quando você utiliza essa estratégia para clientes iniciantes, a fadiga pode ser um pouco acima do que ele está acostumado a executar, a treinar,
e ele vai acabar interrompendo o treino muito antes do que você e ele imaginam. Então, direcione a opção certa para o cliente que você tem na mão e faça muito bom uso desse equipamento que é sensacional para a aptidão cardiorrespiratória, além de ser um excelente potencializador de emagrecimento. Pessoal, fazendo mais uma vez aquela boa e velha comparação dos ergômetros localizados na sala de musculação ou no setor cardio, eu não sei como é que a sua academia ela é dividida, quando comparado àqueles clientes que gostam de realizar o treino aeróbico ou cardiorrespiratório de maneira outdoor, ou seja, fora das paredes da academia. Ou seja, ele tem todo aquele ambiente aberto para se exercitar. Mais uma vez, para clientes que priorizam o treinamento outdoor, o transporte pode ser também mais um grande impeditivo do cara praticá-lo dentro da academia, uma vez que a preferência dele por treinos fora da academia ainda é muito maior por conta da paisagem, onde ele decide realizar o seu exercício. Obviamente que você se locomover, que você se exercitar num ambiente bonito, radiante, que você sente o sol, que você sente a brisa, também pode aumentar fortemente a aderência desse cliente no exercício. Além disso, pessoas gostam de ver pessoas. Quando você está lá no seu aparelho, mais especificamente, como você não se locomove, você só vê somente quem está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, ou quem passa na sua frente. Muito mal pelo espelho você vê quem está atrás. Então, mais uma vez, isso pode fazer com que aquele cliente que não gosta muito do ambiente de academia prefere realizar o treino outdoor. Ou seja, mais uma vez, o treino outdoor ele promove algumas sensações que a academia não promove. Então, para alguns clientes, ele será sempre prioridade. Porém, mais uma vez, eu gosto sempre de falar isso, sempre tem o porém. Existem algumas situações onde o seu cliente, por mais que ele priorize o treino aeróbico, o treino cardio de forma outdoor, ele terá que utilizar o treino indoor ou a academia, os ergômetros da academia para se exercitar. Então, mais uma vez, aquele seu cliente que tem a preferência do treino outdoor, seja pela corrida ou pelo ciclismo, uma vez que a gente entendeu que o transporte pode ser o meio termo entre a corrida e o pedal na bike, a academia, as paredes da academia, o ambiente interno, o indoor, ele pode ser estratégico por N motivos quando o seu cliente não consegue realizar o treino fora da academia. Mais uma vez, para clientes que treinam com bastante intensidade e bastante volume, seja pedalando ou seja correndo, o transporte se torna um excelente ergômetro regenerativo para esse tipo de cliente. Sim, assim como eu, você deve ter aquele seu cliente tarado por endorfina, aquele seu cliente tarado por treino cardiorrespiratório, aquele cara que não consegue tocar a vida dele sem dar aquela corridinha ou sem dar aquele pedal fora de casa de maneira outdoor. Porém, existem diversos empecilhos que podem fazer com que o treino daquele seu cliente não seja muito bem executado fora do ambiente da academia, prioritariamente por conta do clima, com dias muito chuvosos ou de extremo calor ou frio, podem atrapalhar a execução desse treino cardiorrespiratório fora do ambiente de academia. Sem contar, nós também falamos nos dias de conteúdo de esteira e de bicicleta que a péssima manutenção das ciclovias ou dos locais próprios para pedalar ou para correr contam como fator negativo. Então, se o seu cliente tropeçar, pisar no buraco por qualquer outro fator ligado ao péssimo cuidado, à péssima manutenção dessas ciclovias ou dessas pistas que seu cliente pode realizar o treino outdoor, ele também poderá priorizar o treino cardiorrespiratório. Então não vale a pena ele se machucar e ter que interromper toda a sua rotina de treinamento cardiorrespiratório personal. Além disso, existem muitos pedestres, muitas pessoas totalmente desavisadas ali no mundo da lua, além de crianças brincando e correndo quando forem dias como sábado, domingo ou feriados, colocando cada vez mais em risco não só aquele que está correndo ou pedalando, como aquela criança que lá se encontra brincando. E isso tem sido motivo de acidentes para quem opta por treinar fora da academia. E além, é claro, da violência, Nós moramos no Brasil e a violência, dependendo da sua cidade, ela pode ser um grande empecilho da prática desse seu cliente por atividades outdoor, especialmente o horário ou então o local onde você deseja realizar a sua prática.
Então, o treino indoor torna-se totalmente estratégico para que aquele seu cliente não pare de fazer o treinamento cardiorrespiratório, que ele tenha maior aderência ao treino cardiorrespiratório quando comparado ao treino outdoor. Logo, utilize o bom senso da sua prescrição, além, obviamente, do hábito que aquele cliente realmente tenha de fazer os seus exercícios cardiorrespiratórios para que você, dessa maneira, ache um ponto comum e consiga prescrever o melhor treino para que ele alcance os melhores resultados, seja de condicionamento físico ou até mesmo de emagrecimento. Um outro ponto muito importante, personal, é a seleção desse ergômetro do transporte ou do elíptico para clientes com sobrepeso ou com obesidade, quando comparados à esteira, à escada ou até mesmo à bicicleta. Esse tipo de ergômetro, ele cai como uma luva para pessoas que estão acima do peso e podem se sentir desconfortáveis em alguma máquina um pouco apertada para o corpo, para o biotipo dela atual, ou até mesmo arriscada para quem está acima do peso, aumentando assim o impacto articular e até mesmo a exigência muscular, quando nós falamos em caminhadas e trotes na esteira e em subidas na escada. Então, pessoal, utilize o transporte dessa maneira para que você aumente a aderência desse seu cliente com sobrepeso ou com obesidade. Então, pessoal, pela falta de impacto externo que o transporte tem quando comparado à esteira ou até mesmo à escada, ele se torna uma excelente estratégia para esse seu cliente que está acima do peso. Ou seja, ele não vai se sentir desconfortável de sentar em um banco que é muito menor do que a largura do quadril dele momentaneamente. É óbvio que à medida que ele for emagrecendo, o quadril dele vai reduzindo e talvez a bicicleta ou outros ergômetros sejam também importantes para que ele faça o condicionamento dele e continue trabalhando nesse processo de emagrecimento. Então, como a gente falou anteriormente, pela grande segurança que esse ergômetro dá ao seu praticante por conta do apoio móvel ou fixo, você consegue fazer com que um cara que está bem acima do peso se sinta confortável de se exercitar. Por quê? Porque ele não tem, mais uma vez, aquele impacto externo e ele tem um apoio para se sustentar. Logo, utilize o transporte prioritariamente com os seus clientes com sobrepeso ou com obesidade, que eles terão uma grande aderência à prática desse treino cardiorrespiratório. E um ponto importante, pessoal, que a gente não pode deixar de falar é a subida e a descida desse aparelho. Como eu falei, de maneira geral, é um aparelho que tem risco baixíssimo de queda durante a sua execução. Porém, ele também pode ser um pouco perigoso para quem está subindo ou para quem está descendo e já se encontra um pouco fadigado do treinamento realizado, uma vez que, diferente do banco da bike, onde você senta e com calma ajusta lá os seus pés e começa a pedalar, no transporte o pedal ele é móvel. Por mais que você segure ou no ponto fixo, ou no apoio móvel, o pedal ele se movimenta. Logo, o seu cliente tem que ter muito cuidado na hora de subir e na hora de descer da máquina. Então, antes de mais nada, quando a gente fala de prática de exercício, então, mais uma vez, é muito importante que você posicione o seu cliente de maneira segura em relação à posição dos pés, fazendo com que os pés eles fiquem praticamente colados na parte frontal do pedal, gerando até um pouco mais de segurança e deixando o ângulo do joelho dele até um pouco mais normal. Nós veremos isso quando a gente for para a prática e a gente possa visualizar exatamente essas posições no transporte. Então, pessoal, por conta disso, sabendo que esse ergômetro tem esse pedal móvel, quando comparado à bicicleta, você tem que deixar bem claro para aquele cliente que ele tem que estar totalmente atento quando ele for subir e descer do aparelho. Eu recomendo aos meus clientes que ele segure no ponto fixo, uma vez que se ele segurar no ponto móvel, pode ser que o pé vá e o braço vá também. Quando ele coloca as mãos no apoio fixo e ele consegue colocar um pé no pedal, é muito mais fácil que ele tenha mais equilíbrio para que ele possa subir e também que ele possa descer desses aparelhos. Então isso se torna muito importante. Se o seu cliente tem dificuldades de equilíbrio, ou ele está voltando de alguma lesão, se recondicionando, ou até mesmo seja um cliente idoso. Por quê? Porque se ele se acidentar nesse aparelho, como nós já conversamos, que de maneira geral ele é muito seguro, ele poderá cancelar o treino, uma vez que um cliente que está machucado, um cliente que sofreu um trauma na academia, seja físico, ou então até aquele trauma de pessoas olhando e vendo que ele caiu
no meio de todo mundo, porque parece que quando tem um acidente na academia, todos os clientes da academia estão olhando para aquela cena e o cara fica totalmente envergonhado. Mas, teoricamente, isso é até o de menos. O mais importante é que você poupe aquele seu cliente de uma lesão ortopédica, uma vez que se ele se lesionar, tiver alguma fratura, alguma torção, alguma distensão muscular, ele vai ficar um bom tempo sem se exercitar. E quem perde com isso, personal, obviamente, é você, que precisa da presença dele para continuar faturando mais de R$10.000 por mês com os seus serviços particulares. Então, personal, não se atente somente à subida. Eu considero a descida um momento até um pouco mais crítico e delicado, uma vez que, já que aquele seu cliente já treinou e dependendo do tipo de treino que ele tenha feito, ele realmente pode sair com os membros inferiores, com as suas pernas bem cansadas, fazendo com que só a descida, que já deve ter por volta de 20 centímetros de altura do pedal até o chão, para que ele consiga fazer essa rotação, poderá ser um pouquinho desastrosa caso ele não se atente. Então, assim como na subida, oriente que ele segure no ponto fixo e saia de costas para a máquina e não de frente para a máquina, porque se a perna de trás se balançar, ele pode errar a sua pisada com o pé da frente e ele pode sofrer uma queda perigosa e totalmente desnecessária para você e para ele, pessoal. Então, se atente muito a esse momento de subida e descida do aparelho. Pontos muito delicados para um tipo de ergômetro que é altamente seguro durante a sua execução. Então, pessoal, vamos ser agora um pouco mais específicos, começando pelo nível de cliente que pode praticar o transporte, pode fazer uso do elíptico na academia para se condicionar e para emagrecer prioritariamente. Então, eu classificaria que esse tipo de ergômetro ele pode ser utilizado por todos os clientes da academia e sem exceção, uma vez que os iniciantes eles podem se utilizar do apoio móvel para que o treino fique um pouco mais tranquilo e menos localizados nos membros inferiores. Além disso, clientes intermediários e clientes avançados também podem produzir treinos muito intensos, mesmo utilizando o ponto móvel ou até mesmo localizando esses treinos nos membros inferiores quando ele faz uso do ponto fixo. Então, é uma excelente opção para clientes que são corredores e utilizam o transporte para fazer treinos regenerativos. E lembrando, mais uma vez, além disso, clientes com sobrepeso e com obesidade também podem se beneficiar por um maior conforto nesse tipo de ergômetro. E quando a gente fala de clientes que têm algum tipo de lesão ortopédica ou alguma questão muscular, enfim, não tem problema nenhum. O transporte também não tem aquele impacto que a esteira tem, que a escada tem, ou qualquer outra coisa que você coloque ele para fazer na academia, como saltos, enfim, também tem. Então você poderá colocar esse cliente que está voltando de lesão ou que tem algum tipo de agravante físico nesse tipo de ergômetro, que ele se beneficiará completamente da prática e da utilização desse aparelho muito importante no setor cardio. Então, fique atento ao público que você está colocando lá, independente do nível, selecione a melhor variável daquele ergômetro para que seu cliente utilize e absorva o melhor daquele aparelho. E quando a gente fala de regulagem personal, o transporte não possui uma regulagem propriamente dita. Quando a gente compara a bicicleta, que é a altura do banco, a distância do banco, o pedal, a bike de spin, que a gente tem também a altura do guidão, a distância do guidão, basta você subir no transporte, como a gente falou anteriormente, com muito cuidado, com muita segurança, pela frente, segurando pelo ponto fixo, que você já poderá começar a realizar o seu treino. Mais uma vez, fique atento ao tipo de apoio que ele priorizará durante o seu exercício, seja o móvel ou fixo, e oriente que ele coloque os seus pés, a ponta dos seus pés lá do seu tênis, na parte frontal do pedal, gerando mais estabilidade e menos impacto no seu joelho. Então, pode parecer até um pouco óbvio, pessoal, o que eu vou falar, mas oriente que seu cliente pedale para frente. Pô, Jorge, como assim? Existe alguma variação de pedal, né? De tipo de pedal, de tipo de rotação? Não é meio óbvio que o cara vai pedalar para frente? Não, justamente porque no passado alguns estudos mostraram que quando o seu cliente ele pedala para trás, ele tem um menor impacto na articulação dos joelhos, fazendo com que, geralmente, aquele cara que já venha acometido de alguma lesão articular ou muscular,
se beneficie disso. Porém, pessoal, mesmo que isso pareça ótimo e que seja totalmente verdade, eu te faço um pequeno questionamento. Em que momento da vida do seu cliente ele vai ficar andando mais do que segundos para trás? Faz algum sentido você utilizar esse tipo de exercício, esse tipo de estratégia, pedalando de maneira inversa, para um cara que queira se condicionar, uma vez que ele não está habituado e ele também não vê transferência disso no seu dia a dia, simplesmente porque o impacto no joelho é menor? Então vale você, mais uma vez, adaptar o nível e a rotação e o tipo de movimento que ele vai fazer, uma vez que se ele sentir algum desconforto, ele pode utilizar as mãos para ajudar no apoio móvel, muito melhor do que você colocar aquele cara para pedalar para trás. E por que eu estou falando isso? Quando esse seu cliente pedala para trás, perceba só, ele não tem onde se apoiar. Logo, aquele exercício que é altamente seguro durante a sua execução, uma vez que ele está segurando os apoios, sejam eles móveis ou fixos, ele não tem onde se segurar. Ele vai se sentir totalmente instável e totalmente desordenado para realizar esse tipo de movimento. Então, se ele perder o equilíbrio, onde ele vai segurar? Ele terá que se jogar para frente, onde se encontra a carenagem posterior dele, ou de costas, onde se encontram os apoios móveis e fixos e a tela. Enfim, grandes chances de se tornar um grande problema. Então, pessoal, por favor, não utilize o transporte com rotações invertidas, é a minha opinião, priorizando especialmente a segurança desse seu praticante, desse seu cliente. E mais uma vez, a gente precisa de um cliente sem lesão, a gente precisa que o nosso cliente não se machuque para que ele continue treinando com a gente. Então não é interessante que ele utilize uma estratégia para minimizar um ponto, podendo colocar em risco a integridade dele. Só utilize esse movimento de pedalar de costas para a máquina caso você tenha um motivo muito importante para fazer isso. E eu tenho certeza que você não tem, quando comparado ao movimento frontal. Então, pedale de frente mesmo com o seu cliente e otimize todas as adaptações que esse excelente ergômetro tem para dar para o seu cliente de personal. E quando nós falamos de controle de intensidade personal, assim como a bicicleta, nós temos duas maneiras de controlar essa intensidade do treino, seja ele primeiro, a carga ou o nível e também a velocidade em RPM ou quilômetros por hora. Então, se você achar um equilíbrio entre o nível e a carga e a rotação ou o RPM para esse seu cliente, você terá um treino totalmente direcionado para o nível de condicionamento desse seu cliente de personal. Logo, não utilize cargas muito intensas com rotações muito curtas. Você poderá gerar um impacto muito grande nesse joelho, especialmente pelo esforço dele pedalar para baixo. E também não utilize cargas muito leves com rotações desordenadas. Isso poderá gerar também um impacto desnecessário na articulação do joelho, principalmente. Faça uso do bom senso e equilibre esses dois níveis. E uma coisa muito importante, pessoal, que você tem que levar em consideração é o seguinte: se você também tem aquele cliente que se condiciona não só no transporte, como na bike, ele verá que existe uma grande diferença quando a gente fala de carga e de velocidade, ou seja, de nível e de RPM. Mesmo que esse tipo de ajuste seja similar para esses dois ergômetros, existe uma grande diferença no controle dessas duas variáveis para o praticante de bicicleta e para o praticante do transporte, uma vez que o nível na bicicleta ele torna-se muito mais alto, assim como a rotação por minuto, uma vez que a posição sentada, a posição estabilizada e os ângulos de quadril, de flexão de quadril nesse ergômetro facilitam uma maior utilização de carga e de velocidade quando comparados ao transporte, uma vez que quando você se localiza em pé naquele aparelho e você também não tem uma ativação tão grande dos glúteos, dado o ângulo do quadril estar mais próximo da extensão, assim como do seu joelho estar mais próximo da extensão, as cargas e as velocidades geralmente são mais baixas no transporte quando comparados à bicicleta. E o ponto exato, pessoal, é que você tem que se atentar nesse controle das variáveis de velocidade e de carga quando comparadas à bike e o transporte é o seguinte: para praticantes de bicicleta, o esforço e a velocidade colocados na prática desse ergômetro são maiores
quando comparados ao transporte. E o principal motivo é que a bicicleta está na posição sentada, facilitando assim maior estabilidade e aumento da intensidade desse tipo de movimento. Além disso, quando você fala de estabilidade, o ângulo do seu quadril por conta do assento, ele é aumentado. Você tem maiores ângulos de flexão de quadril. Então, você, pelo alongamento do seu glúteo, tem maior ativação do glúteo na hora de realizar o pedal, quando comparado ao transporte. Então, você tendo um aparelho mais estável e com maior utilização do glúteo, facilita o incremento de nível e facilita o aumento da velocidade quando comparados ao transporte. Por quê? Porque com o transporte, mesmo que você esteja com as suas mãos apoiadas, você está em pé, então você tem também maior instabilidade quando comparado à posição sentado. Logo, com esse menor ângulo de quadril dado a posição em pé, você também tem um menor recrutamento de glúteo. Por quê? Porque o alongamento dele não é ótimo para que ele execute a rotação quando comparados à bicicleta ergométrica. Quando a gente até na bicicleta quer facilitar o movimento e tirar um pouco da ação da coxa, é só a gente flexionar o tronco à frente. Por quê? Porque o glúteo também se alonga próximo à região lombar, fazendo com que ele seja até mais ativado para esse movimento de extensão de quadril, pessoal. Então, não utilize as mesmas cargas que você utiliza na bicicleta para realizar o elíptico, para realizar o transporte. Por quê? Porque não vai dar bom. O seu cliente terá dificuldades de manter aquele nível que ele utiliza na bicicleta. Então, quando comparados esses dois ergômetros, falando em nível propriamente dito, você reduzirá de 2 a 3 níveis no transporte do que você coloca na bicicleta. Vamos dizer que na bike você utilize o nível 10 para realizar aquela rotação. Pode ser que ele seja 8, 7, para clientes até mais avançados, um 9. Mas, propriamente dito, a carga 10 ela é mais intensa nesse ergômetro quando comparado à bicicleta. E quando a gente fala de rotação, quando você utiliza o transporte, essa rotação também será reduzida, mais uma vez, como eu falei, pela menor utilização do glúteo nesse movimento, de 20 a 30 rotações a menos. Ou seja, se você é capaz de utilizar a bicicleta ergométrica na rotação de 80, 90 RPM, vamos padronizar a rotação por minuto de 80. Provavelmente, no transporte, você vai realizar entre 50 e 60 rotações, mais uma vez, por uma menor ativação muscular, concentrando mais o trabalho nas coxas. Além disso, a posição em pé, mesmo que estabilizada, é menos estável do que a posição sentada. Então, o esforço no transporte ele é muito maior. Então, personal, otimize tanto a carga quanto a velocidade, a máquina que aquele seu cliente está treinando naquela sessão, seja ela a bicicleta ou seja ela o transporte. Não será um bom negócio você manter o mesmo nível para esses dois ergômetros. Pessoal, e aqui estamos nós, mais uma vez, no setor cardio, e para aprender um pouquinho mais sobre o transporte ou elíptico, que é essa máquina que se encontra na sua frente. E o transporte, mais uma vez, é um ergômetro muito seguro. E é importante lembrar que no transporte não há regulagens. A subida e a descida será da mesma maneira para todos os clientes. Atente-se para a subida, segure no apoio fixo e suba com o pedal bem estabilizado. Quando você opta por segurar o apoio móvel, ele pode ficar um pouco mais instável e o seu cliente pode até se acidentar, dependendo do nível de equilíbrio que ele tem. Posicione a ponta do seu pé na parte anterior do pedal, gerando maior estabilidade, e evite colocar os seus pés atrás, com o calcanhar fora do pedal, gerando assim maior instabilidade no movimento. E mais uma vez, você pode utilizar o apoio fixo, concentrando todo o seu esforço nos membros inferiores, e você pode utilizar também o apoio móvel, tendo a ajuda dos membros superiores na realização do exercício. Um grande equívoco nesse exercício é colocar uma carga muito exagerada e pedalar de maneira muito lenta, aumentando assim a sobrecarga no joelho. Outra questão é quando a carga também está muito leve e a rotação por minuto está muito rápida, deixando mais uma vez essa articulação bastante instável. O único movimento no transporte que eu considero inadequado é pedalar para trás, justamente porque esse padrão motor ele é incompatível com o padrão motor do dia a dia, gerando maior instabilidade, uma vez que você não tem a segurança de nenhum apoio, e gerando também um maior desequilíbrio.
Por segurança, na sua descida, segure no apoio fixo e opte pelo lado do pedal que estiver mais baixo, ficando assim mais próximo do solo e aumentando a sua segurança no momento de descida. O painel do Transport também se assemelha com o painel da bicicleta pelo fato de serem ambos cicloergômetros e terem o mesmo padrão de controle de intensidade, que é o nível e a velocidade. Você pode mais uma vez programar com um treino pré-definido em exercícios e você tem uma gama de exercícios, ou simplesmente você pode apertar o avançar ou o kickstart, que ela começa o treino. Mais uma vez, você na esquerda ajusta o nível e aqui na direita você ajusta a velocidade. Você pode colocar rotações por minuto ou você pode colocar os quilômetros por hora. E na tela do Transport também vai marcar as calorias, a distância percorrida, o tempo decorrido, o ritmo, e se eu colocar as mãos nos sensores, ele consegue pegar a minha frequência cardíaca. Para eu sair do aparelho ou desligar, basta parar de pedalar, que ele faz uma pausa e em 1 minuto ele encerra o exercício. Lembre-se mais uma vez de prescrever para o seu cliente um bom aquecimento e uma importante volta calma para que ele comece e encerre o exercício da maneira certa. E esse personal e o Transport é mais um excelente ergômetro, onde seu cliente se beneficiará para o ganho de condicionamento físico e também conquistará o tão sonhado emagrecimento. Mais uma vez, desde que você controle todas as variáveis do treino dele e faça com que ele tenha um excelente padrão motor na execução do exercício. Lembrando que alguns ergômetros também possuem televisão, fazendo com que o seu cliente se distraia durante a execução do treino, fazendo com que o treino passe até de maneira mais branda. E caso não tenha, ele também pode selecionar uma trilha sonora que lhe agrade, ou então assistir algum seriado em algum canal de streaming, ou mesmo ouvir algum podcast nas redes sociais. Então o seu cliente não tem desculpa para realizar o treino cardiorrespiratório no Transport. E é isso, pessoal, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e também não deixe de compartilhar esse conteúdo para o personal que também possa se beneficiar de tudo que nós falamos aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você receba os melhores conteúdos que te levarão ao faturamento mínimo de R$10 mil por mês. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.